Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? É isso mesmo, esse é o convite, fazermos juntos o Diário Espiritual. Nós fazemos o estudo bíblico todos os dias, seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Por isso, convido você a se inscrever aqui no canal e acionar o sino da notificação, porque dessa forma você não vai perder nenhum vídeo. E como eu falei, todos os dias tem vídeo aqui com um novo estudo. Você vai precisar de uma Bíblia, e eu uso aqui a Bíblia de Jerusalém, mas você pode ter outra tradução católica da Bíblia. Também canetas para anotar, porque faz parte do método, e um caderno. Se você prefere, um tablet, um próprio celular ou um computador para que você faça ali o seu diário espiritual. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 24, encerrando assim a carta aos Efésios. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra as dominações deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis revestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça e calçai aos pés com o zelo para proclamar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda a sorte, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias. Que fale ousadamente, como importa que fale. Para saberdes o que se passa comigo e o que faço, envio-vos a vós, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva minha exortação aos vossos corações. Aos irmãos, paz, amor e fé da parte de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Palavra do Senhor, graças a Deus. Terminamos a carta aos Efésios, que coisa boa, e quero dizer para você que é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Se você tem acompanhado desde o início, olha,
meus parabéns. Você já tem experimentado os frutos da sua perseverança. Em todos os dias, com sua hora marcada, estar aqui para fazer o seu estudo da palavra. É de extrema importância essa perseverança. Por quê? Porque é através dela que Deus age com a sua palavra em nossas vidas. Essa passagem é muito conhecida, muito falada, principalmente pela renovação carismática católica, que leva muito a sério essa questão do combate espiritual. Com isso, eu não estou dizendo que só a renovação carismática católica leva a sério a questão do combate espiritual. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a renovação carismática católica divulgou, trouxe à luz para a igreja como um todo essa realidade do combate espiritual de maneira mais clara, mais viva. Coisa que era mais restrito aos padres, aos religiosos e muito pouco aos leigos. Então, os leigos, de maneira geral, não consagrados a Deus de uma maneira específica, numa vocação específica, não tinham tanto conhecimento dessas questões de combate espiritual, a menos que as enfrentasse com mais clareza, em situações de contaminação espiritual, porque frequentaram falsas doutrinas e fizeram feitiços, simpatias, frequentaram lugares de ocultismo, e aí as consequências acabavam vindo na vida dessas pessoas que, por sua vez, percebiam que ali tinha algo sobrenatural acontecendo. Enfim, São Paulo, no final desta carta, vai nos ensinar que nós não combatemos contra a carne ou o sangue. Não é contra pessoas. Todo mundo está imerso num combate espiritual e, querendo ou não, esta é a realidade. Então, a pessoa tendo noção ou não, ela está neste combate. Então, é importante que você tenha consciência deste combate espiritual. E fazendo assim um discernimento em momentos cruciais e também momentos corriqueiros da nossa vida, onde está o tentador se escondendo? Onde está a tentação te atacando? O que é uma tentação que vem da sua própria fraqueza e o que é uma tentação que vem do diabo contra você? Vou dar um exemplo simples. Você resolve rezar o terço. Fala, não vou rezar o terço. Nossa, faz tempo que eu não rezo o terço. Eu vou rezar um terço. E aí você começa a rezar o terço e vai, em nome do Pai, do Filho, já começa a bocejar, né? Aí você diz, nossa, tentação. Pode ser, mas tá mais para sua fraqueza, para minha fraqueza. Porque a minha carne, ela também não quer rezar. Ela quer coisa boa, prazer, quer, né, coisa boa para ela. Mas é a decisão da alma que diz, eu vou rezar. E aí a carne resiste. Mas se você persistir, você vence e consegue rezar. Mas durante a oração, começam a lhe vir pensamentos terríveis, tentações, coisas que são pecado. Aí você tem um combate contra, não a sua carne em si, mas sobretudo contra Satanás, porque você está decidido a rezar, já iniciou a sua oração, está pronunciando palavras voltadas a Deus, está pedindo a intercessão da Virgem Maria, está contemplando os mistérios da vida de Cristo no terço e, de repente, começam a vir pensamentos de briga, pessoas
que falaram mal de você e aquelas acusações vão vindo à sua mente, né? Pensamentos de impureza. Isso é o quê? Isso é tentação do maligno. É Satanás que quer perturbar a sua oração para que você perca o foco em rezar e fique atento às suas sugestões de oração, de tentação. É uma coisa básica, só para a gente entender que não é só tentação do diabo, não, que a gente mesmo, com a nossa própria fraqueza, precisa lutar contra a nossa carne. E isso pode sim se transformar numa perturbação no momento em que nós queremos rezar mais. Por isso, Paulo está explicando que existe um combate para que sejamos de Deus. Mas nós lutamos, sobretudo, contra espíritos malignos que nos querem tirar do caminho de Deus e nos manter presos ao pecado e à distância de Deus. Então, nós precisamos nos revestir da força e do poder de Deus. E Paulo explica como. Aí que ele está terminando a carta. Versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor. A nossa força está nele. Não é uma força que eu ganho, mas uma força que eu assumo para mim, me colocando no Senhor. Não é uma força que vem de Deus. Você ganha uma armadura e essa armadura é uma força que é sua. Não, eu estou nele. Estou junto a ele, é unido a ele. Essa armadura é uma união com Deus. Ele usa a metáfora de um combate, de um guerreiro, só para a gente entender o que cada coisa precisa e é na nossa vida dentro desse combate, mas a armadura que me é oferecida é o Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele que nós vamos nos fortalecer. Essa é a primeira ordem que está aqui. E ele fala: revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Com a armadura de Deus nós vamos resistir. Por isso que Paulo está ordenando: revesti-vos da armadura de Deus. E aí ele explica como é esse combate. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. E aqui, a gente não tem que pensar que essas regiões celestiais são o céu, não. Até na maioria das traduções está nos ares. Quando fala ares, é no ar. O espírito está no ar. Por isso que olha o fantasma ali voando, né? Essas ideias. Isso é muito antigo, né? E Paulo, naquela época, eles também percebiam essas realidades. Os espíritos estão nos ares. Mas não no céu em si. Mas o céu de Deus é muito mais alto do que esse céu que a gente consegue enxergar. Essa é a primeira visão que a gente tem que ter, né? É muito mais além. E não é natural, é sobrenatural. Mas os espíritos estão agindo no natural. No natural. Então, quando ele fala nos ares, na região celeste, é nos céus, nos ares. Né? No meio físico, esses espíritos estão ali para tentar os filhos de Deus. Então, a nossa luta não é contra a carne. Porque Jesus veio e deu a vida para salvar todas as pessoas. Que são mantidas cativas dos espíritos malignos, de Satanás e dos seus anjos decaídos, para que não se salvem. Então, a nossa luta é contra esses espíritos e não contra a carne. Por isso que nós não devemos nos degladiar uns contra os outros. É claro que às vezes existem os desentendimentos, as brigas, as situações, mas tudo isso é efeito da fraqueza humana, mas sobretudo
da tentação, que quer nos destruir. O tentador quer fazer o quê? Destruir os filhos e filhas de Deus, humilhá-los. Porque ele não tem como atingir a Deus, então ele vem contra nós para fazer Deus sofrer por nossa causa, para que atingindo a mim, a você, atinja a Deus, porque ele sabe que nós somos filhos e ele quer humilhar a Deus desse jeito. Quer fazer um mal a Deus desse jeito. É claro que ele não faz mal em si. Ninguém pode causar um mal em si a Deus. Feri-lo, machucá-lo de uma maneira muito concreta, né? Deus é Deus, mas Deus sim sofre por nós. Deus tem compaixão de nós. E como é que eu sei disso? Porque Jesus é Deus. E ele manifestou compaixão. Sofreu numa cruz por nós. Então sim, há um efeito em Deus quando nós somos atingidos. Não que o matará, mas ele que nos ama sofre por amor de nós. Sofre por amor de nós. Tem compaixão de nós. Então, nós lutamos contra esses espíritos, mas para nós não sairmos derrotados, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, e é isso que Paulo nos ensina. Versículo 13. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau, e são muitos os dias maus, né? E sair firmes de todo combate. Você vai ter muitos combates, eu terei muitos combates, mas se eu estou revestido da armadura de Deus, armado, fortalecido no Senhor, eu sairei firme, você sairá firme de todo combate, ou seja, vitorioso. E aí ele vem e dá os equipamentos que nós precisamos. Portanto, ponde-vos de pé, olha a prontidão, de pé, né? Não é sentado, não é agachado, não é com medo, não é escondido, né? É de pé, pronto. Cingir os rins com a verdade, né? Aquele cinto que vai aqui cingindo os rins, aquela proteção da barriga aqui, das costas, dos rins. Cingir os rins com a verdade, ou seja, eu e você precisamos ser pessoas da verdade, a verdade de Deus, que é uma só. Nunca da mentira, mas da verdade. Revestivos da couraça da justiça, a justiça também. Verdade, justiça. Nos pés, calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz, ou seja, o zelo na propagação, na evangelização. Esses são os meus calçados nos pés, os sandálias. Empunhando sempre o escudo da fé. Olha, couraça, né? O rim cingido, calçado nos pés, a armadura ficando, ó, o equipamento de guerra. Escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, aquelas flechas pegando fogo, dardos inflamados. Ó, o escudo da fé é minha defesa. Vou me defender com a fé. Eu tenho fé, eu creio. E aí vem a tentação. E aí vem o dardo inflamado. Aquela coisa pegando fogo, ou seja, não é qualquer coisinha. Não é qualquer flecha, mas eu tenho escudo. E o meu escudo é a fé, né? O escudo da fé. Versículo 17. Tomai o capacete da salvação. Proteção da minha cabeça. Capacete da salvação. A certeza de que eu tenho a salvação em nosso Senhor. E a espada do Espírito. Opa, eu também vou atacar. Eu também vou dar meus golpes. Como? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha a importância de você estar agora fazendo seu estudo bíblico. Olha a importância da sua fidelidade neste caminho de conhecimento da palavra de Deus. E aí vem, após isso, as recomendações de oração.
como nós estamos lutando contra espíritos malignos, a nossa vida de oração precisa ser melhor. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, e no Espírito, e para isso vigiai com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, não é orar só por mim e por você, por si mesmo, mas orar por todos, pela igreja, a intercessão. Orai também por mim, aí Paulo pede por ele, e aqui nós, no lugar de Paulo, colocamos os nossos pastores, nosso pároco, nosso bispo, o papa, né? Para que lhes seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do evangelho, né? Do qual ele é embaixador, em cadeias, e que fale ousadamente como lhe cabe. A gente quer pastores vigorosos, a gente precisa rezar por eles. Eles precisam da nossa intercessão. E a carta termina com a despedida, né? Ele dizendo que é Tíquico que vai levar e que ele leva em próprias mãos, porque quando ele receber a carta ele vai ver, ó, realmente está aqui Tíquico, ele trouxe a carta e a gente está lendo essa carta que é de Paulo. Enfim, há muito o que fazer, não é? Vale a pena a gente tomar posse dessa palavra com todas as forças, porque os dias são maus. Vamos anotar no nosso diário? Bom, não tem promessa, mas tem ordens e princípios eternos. Ordens de Deus, versículos 10 e 11, depois do versículo 13 ao 20. E princípios eternos, na verdade, é um versículo 12, princípio eterno. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr em prática na sua vida? É isso que você vai anotar no seu diário e lutar para viver. Para quem é novo no canal e não está entendendo como faz, como se encontra a promessa, a ordem, princípios eternos, eu vou deixar aqui a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para você aprender. Vou deixar também já a indicação para o próximo livro, para que você continue acompanhando. Mas também vou deixar a indicação para você que está aqui pela primeira vez e quer começar da primeira carta de São João, que é onde nós começamos o Diário Espiritual. E não se sinta atrasado, porque isso não existe aqui. Existe o quê? Um método em que você segue direitinho e as playlists estão aqui à sua disposição. Cada dia você vai fazendo estudo e crescendo nesse conhecimento da Palavra de Deus. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, tá aqui o convite para que você se inscreva, acione o sino da notificação e juntos vamos caminhar. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.